Sabe quando você passa a vida inteira sendo tratada de forma especial, mas nunca para questionar por quê? Pois é, comigo foi exatamente assim. Meu nome é Isabela, tenho 28 anos, e durante toda a minha vida eu fui a favorita óbvia da família. Assim, tipo aquela filha que ganha tudo, que nunca leva bronca, que é tratada como se fosse feita de cristal. Mas aí eu descobri o verdadeiro motivo. E cara, quando digo que essa descoberta destruiu tudo que eu achava saber sobre mim mesma, sobre minha família, sobre minha vida inteira, é porque realmente destruiu mesmo. Antes de continuar, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de onde você tá assistindo. Sério, quero muito saber quem tá aqui comigo nessa. E olha, fica até o final, porque quando você descobrir por que eu sempre fui a favorita, você vai entender que às vezes o amor que parece tão puro vem de um lugar muito mais complicado do que a gente imagina. Então assim, desde pequenininha, eu sempre fui mimada. Não tem como negar isso, sabe? Tipo, não é aquele mimimi de meus pais me amavam. Não. Era favoritismo descarado mesmo. Eu ganhava o presente mais caro no Natal, enquanto meus irmãos ganhavam coisas mais simples. Eu podia sair até mais tarde. Eu escapava de castigo quando fazia besteira. Eu tinha tudo na mão. E o pior, eu achava completamente normal. Assim, eu tenho 2 irmãos mais velhos, o Lucas e o Rafael, e uma irmã mais nova, a Carolina. E olha, todo mundo via que eu era tratada diferente deles, mas quando criança eu simplesmente não questionava nada disso. Por que questionaria, né? Eu era tipo a princesinha da família, e pronto. Achava que era porque eu era especial mesmo, entende? Só que os meus irmãos reclamavam, viu? Principalmente o Lucas e o Rafael. Eles viviam dizendo que era injusto eu ganhar mais atenção, mais coisas, mais liberdade. Mas aí meus pais sempre tinham uma desculpa pronta. Tipo, mas a Isabela é a única menina mais velha. Ou, a Isabela precisa de mais atenção agora. Ou simplesmente aquele clássico, cada filho tem necessidades diferentes. E eu só aceitava e seguia minha vida boa. Aí quando a Carolina nasceu, eu tinha 7 anos. E olha, ela também era bem tratada, mas nunca no mesmo nível que eu, sabe? Assim, conforme a gente foi crescendo, a diferença ficou ainda mais gritante. Tipo, quando eu fiz 15 anos, meus pais fizeram uma festa enorme, com DJ, decoração cara, o escambau. Mas quando o Lucas e o Rafael fizeram 15, foi só um jantar em família mesmo, nada demais, e não para por aí. Quando eu precisei de carro aos 18, meus pais compraram um novinho pra mim. Assim, 0 quilômetro, cheirando a novo. Mas os meus irmãos tiveram que comprar carros usados com o dinheiro que eles juntaram trabalhando meio período. Injusto? Super. Mas eu não via isso na época. Faculdade, então, nem se fala. Eu fui para uma particular caríssima, curso integral, sem me preocupar com nada. Já o Lucas e o Rafael foram para a federal porque era o que dava para pagar. E quando me formei, meus pais deram entrada num apartamento para mim. Tipo assim, do nada. Enquanto isso, meus irmãos moraram com um monte de gente dividindo aluguel por anos. Mas sabe o que era mais estranho? Os meus irmãos nunca fizeram um escândalo gigante sobre isso. Assim, eles reclamavam entre eles. Eu sabia porque às vezes eu ouvia por acaso, mas nunca chegaram para os nossos pais fazendo aquele barraco, entende? Era como se, sei lá, como se eles entendessem alguma coisa que eu não entendia, como se tivesse tipo um acordo secreto que só eles sabiam e eu tava de fora. Aí tem a minha mãe, né? Ela sempre foi super protetora comigo. Assim, ela me ligava literalmente todos os dias, mesmo depois que eu saí de casa. Queria saber onde eu tava, com quem eu tava, se eu tava comendo direito, se eu tava dormindo bem. Com os meus irmãos ela era carinhosa também, claro, mas não era aquela coisa sufocante igual era comigo. Com a Carolina era meio termo, sabe? E o meu pai? Ele tinha um jeito diferente de demonstrar. Assim, ele me olhava às vezes com uma expressão muito estranha, tipo uma mistura de tristeza com amor muito intenso. Como se eu fosse alguma coisa super frágil que podia quebrar a qualquer segundo. Eu nunca entendi aquilo direito.
Então assim, quando eu tinha 26 anos, aconteceu a bomba. Meu pai foi diagnosticado com câncer. Mas não era qualquer câncer, não. Era agressivo, estágio avançado, aquelas paradas bem sérias. Os médicos deram tipo 6 meses a 1 ano no máximo. E cara, foi devastador para a família inteira, mas especialmente para mim. Porque assim, meu pai sempre foi meu maior protetor, sabe? Tipo aquela pessoa que tá sempre ali, sempre te defendendo, sempre acreditando em você. A ideia de perder ele era simplesmente insuportável. Aí durante o tratamento dele, eu passei muito tempo na casa dos meus pais. Tipo, ia lá direto pra ajudar minha mãe, pra passar tempo com ele, essas coisas. E foi nesse período que eu comecei a perceber umas coisas muito estranhas. Assim, tinha conversas que paravam na hora que eu entrava no quarto. Tipo aquele silêncio constrangedor, sabe? Ou então olhares trocados entre os meus irmãos e meus pais quando eles achavam que eu não estava vendo. E tinha uma tensão no ar que eu não conseguia entender de onde vinha. Mas aí teve um dia que eu encontrei minha mãe chorando na cozinha. Tipo, chorando mesmo, não era só uma lagrimazinha. E eu fui lá e abracei ela, tentando consolar. Calma, mãe. O papai vai ficar bem. Ele é forte. Vai conseguir, eu disse. Só que ela balançou a cabeça e falou uma coisa que me deixou tipo... O quê? Não é só isso, Isa. É tudo. São tantos anos guardando esse peso. E agora que ele tá morrendo, eu sinceramente não sei se a gente fez certo ou se a gente fez tudo errado. E eu, confusa pra caramba, perguntei: guardando o quê, mãe? Do que você tá falando? Mas ela limpou as lágrimas super rápido e disse: nada, filha. Esquece. Tô só emotiva mesmo com tudo isso. Não liga, tá? Só que assim, como não ligar, né? Era óbvio que tinha alguma coisa grande, que todo mundo na família sabia menos eu. Aí algumas semanas depois, meu pai me chamou pra conversar sozinha. Ele tava visivelmente mais fraco, porque o tratamento tava cobrando o preço dele, sabe? A gente sentou na varanda, que era tipo o nosso lugar especial onde a gente sempre conversava quando eu era pequena. Isa. Ele começou, e a voz dele tava cansada demais. Eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que eu deveria ter te contado há muito, muito tempo, mas nunca tive coragem. E o meu coração começou a acelerar. Tudo bem, pai. Pode me contar qualquer coisa. Sério. Ele respirou fundo, daquele jeito de quem tá reunindo toda a coragem do mundo. Você sempre se perguntou por que você era tratada tão diferente dos seus irmãos, né? Às vezes sim, eu admiti. Mas assim, eu sempre achei que era só porque... sei lá, porque vocês me amavam de um jeito diferente. A gente te ama imensamente, ele disse super rápido. Nunca mesmo duvide disso. Mas você tá certa que o tratamento era diferente. E tinha uma razão muito específica pra isso. Ele fez uma pausa longa, e eu já tava tremendo por dentro. Aí ele soltou: Isabela, você não é minha filha biológica. Você é filha da sua mãe, mas não minha. E assim, o mundo simplesmente parou. Tipo, literalmente parou. O quê? Como assim? Antes de mim, sua mãe teve um relacionamento com outro homem. Eles eram muito jovens. Ela engravidou de você. Mas ele não ficou, Isa. Simplesmente desapareceu quando soube da gravidez. Sua mãe estava grávida de 3 meses quando a gente se conheceu. Eu estava em choque total, completamente incapaz de processar o que ele estava falando. Mas assim, eu me apaixonei por ela na hora, ele continuou. E quando ela me contou sobre você, sobre a situação toda, eu não hesitei nenhum segundo. Eu queria casar com ela, criar você como se você fosse minha. E foi exatamente o que eu fiz. Você é minha filha em todos os sentidos que realmente importam, Isa. Sempre foi. Mas então, o Lucas e o Rafael são meus filhos biológicos, sim. Nasceram depois que a gente casou. E a Carolina também. Mas você sempre foi especial de um jeito diferente porque tinha culpa misturada com amor, entende? Culpa que sua mãe sentia por ter te criado sem um pai biológico. Culpa que eu sentia achando que talvez você se ressentisse de mim de alguma forma sem nem saber por quê. Então a gente compensou demais, mimou demais. Tentou te dar tudo pra mim.
compensar por alguma coisa que você nem sabia que estava faltando. As lágrimas já estavam escorrendo pelo meu rosto. E os meus irmãos sabem disso? O Lucas e o Rafael descobriram sem querer quando eram adolescentes. Ouviram uma conversa que não deviam ter ouvido. Aí a gente pediu para eles não contarem. E eles responderam. A Carolina não sabe ainda. Ela é nova demais. Mas seus irmãos sempre souberam disso. E sempre foram incríveis com isso. Nunca deixaram transparecer nada. Sempre te trataram como um homem completo. E aí eu perguntei a pergunta que estava queimando na minha garganta. Quem é ele? Meu pai biológico. Sinceramente, eu não sei muito. Sua mãe não gosta de falar sobre ele. O nome dele era André. Ele era jovem, estava assustado, imaturo. Quando ela contou que estava grávida, ele simplesmente foi embora. Nunca mais voltou. Nunca tentou contato nenhum. Para todos os efeitos, ele desapareceu da face da terra. Eu fiquei sentada ali, tentando absorver tudo aquilo. Tipo, 26 anos de vida e tudo, absolutamente tudo que eu achava saber sobre quem eu era, sobre minha identidade, era mentira. O homem que eu sempre chamei de pai não era meu pai biológico. Eu tinha um pai biológico em algum lugar por aí que tinha me abandonado antes mesmo de eu nascer. E a minha família inteira sabia disso, menos eu. Mas por que vocês nunca me contaram? Eu consegui perguntar, a voz saindo toda quebrada. Porque quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava, meu pai admitiu. No começo, você era pequena demais para entender. Depois parecia muito cruel tirar sua inocência assim. E depois simplesmente nunca pareceu ser o momento certo, sabe? Sua mãe queria te contar quando você fizesse 18, mas eu convenci ela a esperar mais. Achei que quanto menos você soubesse, melhor seria para todo mundo. Fui egoísta nisso. Queria que você me visse como pai sem nenhuma complicação no meio. Mas agora, com tão pouco tempo que me resta, eu precisava que você soubesse a verdade, mesmo que você me odeie por ter escondido isso tudo. Eu não te odeio, eu disse no automático, ainda totalmente em choque. Só preciso de um tempo para processar tudo isso. E assim, as semanas seguintes foram tipo um borrão completo. Eu olhava no espelho tentando ver semelhanças com o homem que eu sempre chamei de pai. Mas não tinha muitas, sabe? Eu sempre achei que tinha puxado mais a minha mãe. Agora eu entendia por quê. Aí eu confrontei minha mãe também. E ela chorou muito. Pediu desculpas 1 milhão de vezes. Tentou explicar tudo. Você era meu mundo inteiro, Isa. Quando o André foi embora, eu pensei que ia ter que fazer tudo sozinha. Que ia ser mãe solteira, sem apoio nenhum. Mas então eu conheci seu pai, seu verdadeiro pai, e ele me salvou. Salvou a gente. E sim, a gente te mimou demais. Tentou compensar demais. Mas foi porque a gente te amava tanto e queria que você nunca sentisse falta de absolutamente nada, especialmente de um pai biológico que te abandonou antes mesmo de você nascer. Depois eu conversei com o Lucas e o Rafael, e eles confirmaram que sabiam há anos. Olha, nunca fez diferença nenhuma pra gente, Isa. O Lucas disse. Você sempre foi nossa irmã. Completa, total, sem asterisco. E sim, era irritante pra caramba como você era tratada diferente. Mas a gente entendia por quê, sabe? A mamãe e o papai estavam tentando compensar uma coisa que eles achavam que você precisava. Mas eu não precisava disso, eu disse, frustrada pra caramba. Eu tinha tudo que eu precisava. Tinha uma família que me amava. Mas em vez de simplesmente me amar de forma normal, vocês todos me colocaram num pedestal, me mimaram até eu virar uma pessoa mimada e privilegiada, que nem reconhecia o próprio privilégio que tinha. O Rafael suspirou. Você tem razão total. E a gente provavelmente deveria ter falado alguma coisa. Mas não era nosso segredo para contar, entende? E para ser honesto, quando a gente era mais novo, tinha sim um ressentimento. Mas conforme a gente foi amadurecendo, a gente entendeu que a situação toda era super complicada e que o papai e a mamãe só estavam fazendo o melhor que eles podiam fazer. Então assim, eu decidi procurar o André, meu pai biológico. Levou um tempo, tive que contratar investigador particular, fazer busca em redes sociais, essas coisas todas. Mas eventualmente eu consegui localizar ele.
E adivinhe, ele morava em outra cidade, era casado, tinha 2 filhos. Tipo uma vida completamente separada, completamente diferente da que ele poderia ter tido comigo. Eu mandei uma mensagem para ele, curta, direta, sem rodeios. Meu nome é Isabela. Eu acredito que você conheceu minha mãe há 28 anos atrás. Ela estava grávida quando você foi embora. Eu sou aquela criança. E eu gostaria muito de conversar com você, se você estiver disposto. Ele respondeu 2 dias depois. Isabela, eu não tenho desculpa nenhuma pro que eu fiz. Eu era jovem demais, estúpido demais, com medo demais. Eu abandonei sua mãe e você, e eu carreguei a culpa disso literalmente todos os dias da minha vida. Se você quer me conhecer, seria uma honra que eu definitivamente não mereço, mas eu vou entender completamente se você preferir que eu continue ausente da sua vida. A gente se encontrou num café, e assim, ele parecia super nervoso, mais velho do que eu tinha imaginado, com cabelos grisalhos e aquelas linhas profundas ao redor dos olhos. Mas tinha semelhanças entre a gente, sabe? Mesmo formato de nariz, mesma cor de olhos exata. Você é linda, foi a primeira coisa que ele disse. Sua mãe deve ter feito um trabalho incrível te criando. Minha mãe e meu pai. Eu corrigi, bem firme. O homem que ficou e me criou como se eu fosse filha dele de verdade. O André acenou com a cabeça. Claro, claro. Eu pensei em você ao longo de todos esses anos, sabe? Me perguntei como você estava, quem você tinha se tornado, mas eu nunca tive coragem de procurar. Achei que seria muito egoísta da minha parte aparecer do nada depois de todo esse tempo, interromper a vida que você tinha construído. Você pensou certo. Eu disse, talvez mais dura do que eu queria ser. Não tô aqui procurando um pai. Eu já tenho um pai. Ele tá morrendo de câncer agora. E ele é um homem 1000 vezes melhor do que você poderia ter sonhado em ser. Eu tô aqui só pra fechar esse círculo, pra entender completamente minha história toda. Mas não espera que a gente vá ter algum tipo de relacionamento pai-filha, porque isso não vai rolar. Ele pareceu magoado, mas acenou de novo. Eu entendo perfeitamente. E respeito totalmente. Qualquer coisa que você precisar de mim no futuro, tipo perguntas sobre histórico médico da família, qualquer coisa mesmo, eu tô disponível. Mas não vou pressionar por mais nada além disso. A gente conversou por umas 2 horas ali. Ele me contou sobre como ele era quando jovem, sobre o relacionamento super breve que ele teve com a minha mãe, sobre o pânico absoluto que ele sentiu quando ela contou que estava grávida. Não era desculpa, era só contexto mesmo. E no final, eu saí de lá com uma compreensão muito mais completa de onde eu vim, mas também com a confirmação total de que família de verdade não tem absolutamente nada a ver com sangue. É sobre quem fica. Meu pai morreu 3 meses depois daquela conversa na varanda. E eu tava lá, segurando a mão dele, junto com a minha mãe e meus irmãos todos. As últimas palavras dele pra mim foram: "Você sempre foi minha filha, Isa. Desde o primeiro momento que eu soube sobre você. Nunca, nunca duvide disso." "Eu nunca duvidei, pai," eu disse, chorando muito. "E nunca vou duvidar." Então assim, depois da morte dele, minha perspectiva sobre absolutamente tudo mudou completamente. Eu comecei a ver muito claramente como eu tinha sido privilegiada demais, mimada demais, tratada de forma desigual demais. E comecei um trabalho muito consciente de tentar corrigir isso, porque não dá pra mudar o passado, né? Mas dá pra mudar o presente e o futuro. Pedi desculpas pros meus irmãos por todos aqueles anos de tratamento completamente desigual. "Vocês não precisam pedir desculpas nenhuma," a Carolina disse. "Não foi culpa sua de jeito nenhum. Você não sabia de nada disso." "Mas eu deveria ter questionado mais," eu insisti. "Deveria ter sido muito mais consciente do privilégio gigante que eu tinha. E agora, eu quero fazer melhor. Quero tentar consertar pelo menos um pouco disso." Então assim, eu comecei ajudando o Lucas com a entrada para casa que ele queria comprar, que era uma coisa que os meus pais fizeram para mim, mas não fizeram para ele. Ajudei o Rafael com a dívida estudantil gigante que ele acumulou indo para a universidade pública enquanto eu ia para particular, cara. Não era compensação total. Nunca seria. Mas era pelo menos um começo, sabe? E também mudei completamente como eu me relacionava com a minha mãe.
Porque assim, eu amava ela demais. Sempre vou amar. Mas eu estabeleci limites muito mais saudáveis. Menos ligações diárias sufocantes, mais independência real, menos aceitação de favores e presentes que só perpetuavam aquela dinâmica antiga e doentia. Mas além de tudo isso, eu procurei terapia. Muita, muita terapia mesmo. Porque processar essa descoberta de que eu não era quem eu pensava ser, de que o amor que eu recebi a vida inteira veio de um lugar super complicado de culpa e compensação, não foi nada fácil. Hoje, 2 anos depois de descobrir essa verdade toda, eu tenho uma paz com tudo isso. Não foi uma revelação fácil de jeito nenhum. Não foi uma jornada simples e tranquila, mas me transformou numa pessoa muito mais consciente, muito mais empática, muito menos entitled, sabe? Sei agora que eu sempre fui a favorita, não porque eu era especial de alguma forma inerente, mas porque os meus pais carregavam uma culpa enorme sobre as circunstâncias do meu nascimento. Eles tentaram compensar por alguma coisa que eu nunca senti falta porque eu nunca soube que estava faltando alguma coisa. E, ironicamente, descobrir que eu não era filha biológica do homem que me criou só fortaleceu ainda mais meu amor por ele. Porque ele me escolheu, sabe? Ele escolheu me amar, me criar, me proteger. Não porque ele teve que fazer isso, mas porque ele genuinamente quis fazer. Então, assim, se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre família, sobre verdades super complicadas, sobre como o amor pode vir de lugares que a gente nunca espera, deixa teu like aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa entender que família de verdade é sobre escolha, não só sobre sangue. E se inscreve no canal porque aqui a gente conta histórias reais sobre humanidade em toda a sua complexidade linda e confusa. Porque olha, eu sempre vou ser grata por ter sido a favorita, mesmo agora sabendo o motivo real por trás disso tudo. Porque aquele favoritismo todo, embora tenha sido meio mal direcionado, veio de um lugar de amor muito profundo. Meus pais me amaram tanto, mas tanto mesmo, que eles compensaram demais. Não foi perfeito, longe disso, mas foi o melhor que eles conseguiram fazer. E assim, eu aprendi uma lição muito importante. Às vezes, conhecer a verdade complica absolutamente tudo, mas também liberta de um jeito que nada mais consegue. Liberta de viver uma mentira, mesmo que seja uma mentira super confortável. Liberta para construir relacionamentos muito mais autênticos, baseados em verdade real, não em segredos escondidos. Obrigada por ouvir minha história inteira, por entender que nem sempre as coisas são exatamente o que parecem ser. Que os favoritos da família às vezes carregam um peso invisível que ninguém vê, e que descobrir a verdade, por mais difícil que seja, vale muito mais do que viver numa ilusão confortável. Ama tua família com tudo que você tem, mas também busca a verdade sempre, porque o amor real, o amor verdadeiro, consegue sobreviver à verdade e deve sobreviver.